Fundamentos. Neste vídeo, você vai aprender sobre os meios para medir a qualidade do isolamento de transformadores de potência e buchas, como o fator de potência ou a medição do fator de dissipação, e medição de capacitância. As possíveis causas para a redução da qualidade do isolamento também são explicadas. A qualidade do isolamento em um transformador de potência pode ser medida diretamente. Esta medição das perdas de aquecimento é comumente chamada de fator de dissipação ou fator de potência. Quanto menor o fator de dissipação ou o fator de potência, menor serão as perdas no isolamento, e assim menos energia será transformada em calor. O nível de dissipação pode aumentar devido a uma série de fatores. Pelo envelhecimento do isolamento, devido à entrada de água no isolamento ou como resultado de descargas parciais. A medição do fator de potência ou do fator de dissipação é uma importante ferramenta de diagnóstico para avaliar a qualidade do isolamento. Com uma frequência específica, por exemplo, 50 ou 60 Hz, o comportamento do isolamento pode ser representado por um circuito equivalente, que consiste de um capacitor ideal com uma resistência em paralelo. Um capacitor ideal não tem perdas e possui um ângulo de fase entre a tensão e a corrente de 90 graus. Como resultado das perdas em um sistema real, representado pela resistência no circuito equivalente, o ângulo de fase difere em 90 graus pelo ângulo delta. O fator de dissipação é definido como a tangente deste ângulo delta, daí o seu nome alternativo, tangente delta. Expressado de um modo diferente, o fator de dissipação é a relação entre a corrente que flui através da resistência e a corrente que flui através do capacitor ideal. O fator de potência, cosseno φ, é definido como a relação entre a corrente que flui através da resistência no circuito equivalente e a corrente global. Perdas condutivas, que resultam em correntes de dispersão DC, podem ser melhor representadas com um circuito equivalente paralelo. Perdas de polarização, que podem resultar de tensões de AC, podem ser representadas por um circuito equivalente que consiste em um capacitor ideal com uma resistência em série. A princípio, o fator de potência ou o fator de dissipação na frequência do sistema de potência pode ser representado por um circuito equivalente paralelo ou em série. Para entender melhor os dois tipos de perdas, é vantajoso medir o fator de dissipação ou o fator de potência por meio de uma ampla faixa de frequência. O delta do ângulo pode ser muito pequeno para um bom isolamento. Um fator de dissipação típico é 10 à potência de menos 5. Isto é como olhar para um relógio de pulso a uma distância de 2,5 km. A correlação matemática entre o fator de potência e o fator de dissipação é assim expressa. Como os valores típicos são muito pequenos, a diferença entre a tangente delta do fator de dissipação e o cosseno φ do fator de potência pode ser negligenciada. Por isso, iremos nos referir alternadamente ao fator de potência ou ao fator de dissipação neste vídeo. E usaremos somente um diagrama para mostrar os dois fatores. Se o fator de potência ou fator de dissipação for visto por uma ampla faixa de frequência, os circuitos equivalentes paralelos e em série apresentarão um comportamento muito diferente. No circuito em série, ele aumenta linearmente com a frequência, ao passo que no circuito paralelo, diminui exageradamente com a frequência. A curva amarela mostra uma superposição de ambos os efeitos. O isolamento do transformador consiste em óleo, espaçadores e barreiras. No circuito equivalente, esses elementos estão representados em preto, vermelho e azul, respectivamente. O circuito equivalente para o isolamento real é bastante complexo. O fator de dissipação ou o fator de potência depende muito do teor de água da celulose em óleo.
Esta curva é o resultado da celulose relativamente seca com teor de água de 0,2%. Esta curva possui um teor de água de 4%. O Omicron TD1 pode gerar tensões e correntes na faixa de frequência de 15 a 400 Hz. As perdas totais no dielétrico incluem as decorrentes do transporte de elétrons e íons e as causadas por efeitos de polarização. As perdas dependem do envelhecimento, do teor de água, da proporção de partículas condutoras no isolamento e das descargas parciais. A maior parte das perdas é conhecida como polarização interfacial. Superfícies, como a interface entre o óleo do transformador e o isolamento sólido, contornos de grãos ou fronteiras interfases, podem ser carregadas com este efeito. Para buchas, o aumento do fator de dissipação indica envelhecimento e decomposição do isolamento ou a entrada de água. Em alguns casos, podem ser detectados eletrodos mal conectados ou camadas de controle condutoras. Particularmente em buchas de baixa tensão, fissuras no isolamento e possíveis descargas parciais também podem ser identificadas. Para transformadores, o fator de potência ou o fator de dissipação mostra o envelhecimento, o teor de água do óleo e do papel e a contaminação com partículas condutoras. Além do fator de dissipação ou o do fator de potência, também são necessários valores de capacitância para o diagnóstico correto de outros problemas. Os valores de capacitância das buchas mostram se houveram rupturas parciais entre as camadas de controle. Para buchas de papel resinado, rachaduras por onde o óleo tem vazado também podem alterar o valor da capacitância. Um aumento em mais de 10% da capacitância normalmente é considerado perigoso, pois indica que a distância de isolamento já não é suficiente. Para enrolamentos do transformador, as alterações na capacitância entre os enrolamentos indicam uma alteração no espaço de dispersão. Esse espaço pode ser alterado devido a deformações causadas por altas correntes de curto-circuito e as suas forças correspondentes.